dia! Dormir feito um anjo. Aquele soninho de criança, lembra? Mas nem sempre é tão bom assim. Você acordava cansada, lembra? Você sabia que criança também pode ter apneia? Ronco que nem do adulto. É um ronco que é frequente, 3 ou 4 vezes por semana. Que ele não está associado nem com ataque de rinite alérgica, nem com resfriado. Quais os riscos? Como tratar? Quem pode usar remédios para dormir? E me diz uma coisa, quem é que fica mais tempo no celular na sua casa? O Dom. Por aí também é assim? Então presta atenção, porque o celular é um dos grandes inimigos do nosso sono. E dormir bem ajuda na saúde do corpo e da mente. Olha que mulher, gente, é essa hora da manhã. Você conhece o Body Positive? Um movimento que vem ganhando força e muitos seguidores nas redes sociais. O amor ao corpo em qualquer forma. Se amar como a gente é, independente de você ser uma negra e alisar o cabelo. Acontece uma mudança de foco, sabe? Olha, aqui não ficou legal, mas aqui ficou tão legal. Você quer participar do nosso programa hoje? Manda seu comentário, sua dúvida, sua história. Usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga para 4002-2884. Quem está com a gente hoje aqui no estúdio é a pesquisadora do Instituto do Sono, a professora Mônica Andersen. E também a ginecologista e pesquisadora do Instituto do Sono, doutora Helena Rachu. Gente, hoje a gente já sabe, né, que o excesso de exposição às telas, de computadores, de tablets, de celulares atrapalha demais o sono, especialmente das crianças. Mas você consegue me dizer quanto tempo as crianças aí na sua casa ficam no celular? Às vezes é difícil, né? Michele Loreto foi ajudar a fazer esse monitoramento com 2 famílias. A produção dessa reportagem é da Adriana Soderi. Quando a gente chegou na casa do Dom e da Valentina, foi difícil tirar os irmãos do celular e do computador. Quem fica mais tempo? O Dom. O Dom, de 6 anos, sempre dá um jeito de ficar ligado, até quando se esconde. Um dia o Dom trocou o horário de dormir, acordou 8 horas da noite. Era 4h50 da manhã, eu acordei, ele estava assistindo. Estava no celular assistindo. E aí? Até eu me assustei aquele dia. O que você fez? Peguei o celular, briguei com ele e coloquei debaixo do meu travesseiro. Eram 10 da manhã quando a gente chegou na casa do Gabriel, de 10 anos, e do Guilherme, de 6. E eles já estavam de olho na tela. Eu fico bastante tempo até. Eu também. É? Uhum. O que vocês fazem? No computador eu faço lições, eu vejo vídeos, no celular eu jogo jogos. Então, se não estão em alguma atividade extracurricular, eles estão em casa rodeados de eletrônicos. E você? Também. Também? Nem para entrevista você para um pouquinho? A gente tenta, assim, observar o que eles estão jogando ou se há alguém no meio desse jogo. Mas controlar eu deixo bem à vontade. Para saber quanto tempo eles ficam conectados, a gente chamou o Marcelo Nage. O consultor de tecnologia instalou um aplicativo que vai dizer quanto tempo essa turminha fica na internet. Eu recomendo sempre, baixe um gratuito, veja primeiro quais são os dispositivos que você tem. São só celulares? Tem celular e tablet? Tem celular, tablet, videogame, enfim. Quando você já tem 2, 3 filhos, já começa a ser interessante pensar em ter um software pago, porque a licença geralmente gratuita, ela permite para você monitorar um único dispositivo. Ele já vai mostrando o tempo que está, isso? Tá vendo? O Guilherme já está há 43 minutos aí utilizando o aparelho. E aí a gente consegue ver, inclusive, olha, o que ele andou fazendo. Então, ó, bora ver quanto tempo essa turminha aqui vai ficar na internet. É isso aí, fica de olho. Será que as mães têm algum palpite do tempo que os filhos ficam ligados todo dia? O Dom, eu acho que umas 6, 7 horas. E a Valentina? O da Valentina umas 4 horas, porque é o tempo de chegar da escola até a hora que ela vai dormir. 3 a 4 horas. Quase uma semana depois, bora ver então quanto tempo essa galerinha aqui ficou na internet? Tô curiosa. Olá, tudo bem? Bom dia. E aí, Leila? A Leila achava que a Valentina ficaria 4 horas conectada. A realidade foram 11 horas e 3 minutos ao longo da semana. Mas teve um dia que ela nem acessou a internet. Na piscina. Ah, é? Onde? Na piscina, na minha escola.
Em compensação, no sábado, olha só, 4 horas e 50 Foi o dia que eles ficaram sozinhos. A maior parte do tempo dela, realmente, navegando em entretenimento. Né? Ela estava vendo os vídeos que ela gosta, vídeo de cachorrinho. O Dom ficou menos tempo. 10 horas e 33. O Dom ele tem uma característica de desbloquear o celular, mas nem sempre ele desbloqueia o celular e está fazendo alguma coisa, como agora, por exemplo, que ele acessa muito no período da noite e eu já bati com acessos dele a 1 da manhã. Mas qual vai ser a nova regra da casa? Vai ter que ter regras. Horários. Eu acho que tem que determinar um horário. Até para eles não faz bem. Daqui a pouco os meninos estão viciados na internet. Chegou a vez de ver como foi a semana do Gabriel e do Guilherme. Eu tô bem apreensiva até. Guilherme, 8 horas e 33 minutos. E Gabriel, pro espanto da mãe, 26 horas e 9 minutos. Até a meia-noite, né? Até a meia-noite do domingo. Você imaginava que você ficava tanto tempo assim, Gabriel? Não, Você acha que é muito ou pouco? é muito. Agora a gente vai cuidar um pouco desse horário, né, Gabi? Você vai entender quando eu disser, olha, já tá muito tempo, né? Porque até para você foi uma surpresa, né? Uhum. E com essa estatística eu acho que vai ser bem fácil de você entender que é necessário, né? Em vez de ficar na internet, dá pra fazer o quê? Descer pra quadra pra ir jogar bola, ir brincar. O bom é que ele mesmo já criou alternativas, né, Mônica? Que prejuízo esse tempo todo de exposição ao celular traz para o sono das crianças? Hoje nós somos uma sociedade que não consegue mais dormir direito. Só para vocês terem uma ideia, nas 2 últimas décadas nós perdemos 2 horas de sono. E isso é muito mais alarmante nas crianças, como foi muito bem exemplificado aqui. E o que o celular faz? O celular tem uma atividade interativa. Ele conversa com a criança, porque a criança faz perguntas, ela quer jogar e a internet responde. Então, infelizmente, essa atividade interativa associada a uma luz de alta intensidade faz com que a criança ou o adulto fique privado de sono. Você falou da luz, né? Para dormir a gente precisa do escuro. E por que a gente precisa do escuro? O escuro é tão importante pra gente. A gente vai até escurecer o nosso quarto agora aqui, porque a escuridão faz aparecer algo super importante para o sono, né? Exatamente. A melatonina é o hormônio da escuridão. Quando começa a entardecer, a gente começa a liberar melatonina. Por isso que é tão importante à noite a gente ter redução dessa luz superior para induzir o sono mais facilmente. E aí a própria luz do celular pode inibir a produção de melatonina. Exatamente, fazendo que o sono seja fragmentado e de menor qualidade. Essa criança ou esse adulto vai trabalhar ou para a escola privado de sono. Agora, Helena, as mulheres dormem pior que os homens? Sim, a gente sabe de longa data, né? A gente fez um estudo epidemiológico do sono da população da cidade de São Paulo e a gente observou que 32% das mulheres têm insônia. 32%, um terço das mulheres. E esse número piora depois da menopausa, isso dobra, vai para 60%. Uau! Então, no começo, assim, na pré-menopausa, a gente fala que é porque as mulheres têm as alterações hormonais e tem também sobrecarga, né? Dupla jornada, tripla jornada. E quando chega em casa para dormir, quando apaga tudo, aquela planilha de Excel na cabeça de tudo que tem que fazer no dia seguinte. Apaga a luz, mas a cabeça continua, né? Acesa. A luz está dentro da cabeça, né? E aí ela não consegue dormir. Tem um comentário na nossa tela interativa exatamente sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A Suzy, eu custo pegar no sono, fico pensando em várias coisas e não consigo dormir. É complicado, parece que meu cérebro não desliga. Exatamente o que a gente está falando, exatamente, né? Porque ela tem pouco tempo para dormir, né? Imagina que você chega em casa cansado, tem pouco tempo para dormir e naquele pouco tempo você fica pensando em tudo que você tem que dar conta no dia seguinte, aí você não consegue desligar. Você precisa desligar para poder entrar no sono. O do dia seguinte, no dia seguinte. O de agora, agora. E agora é hora do G1 em 1 minuto. Olá pessoal, a gente começa falando sobre o incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro. O diretor do museu e o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro disseram agora de manhã que ainda é cedo para falar sobre as causas do incêndio e também dos danos ao patrimônio. Técnicos da Defesa Civil e os bombeiros estão fazendo uma inspeção agora lá para ver a estrutura do prédio e também vão tentar calcular se é possível o tamanho do prejuízo e procurar se há peças que podem ser recuperadas. O Museu Nacional tinha um acervo de mais de 20 milhões de itens e
e vinha sofrendo com problemas de estrutura e há anos estava com o orçamento reduzido. A gente está acompanhando tudo isso por aqui. E hoje começaria a série de entrevistas do G1 e da Rádio CBN com os candidatos a presidente. Por ordem de sorteio, seria entrevistado hoje o candidato Cabo Daciolo do Patriota, mas ele não compareceu. Amanhã está marcada a entrevista com o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. E para terminar, em Santos, no litoral de São Paulo, o Paulino, que é motorista de van escolar, deu um ótimo exemplo depois de acabar batendo a van dele numa moto que estava estacionada. Ele deixou esse bilhete aí, ó, se identificando e pagou o prejuízo. A foto desse bilhete bombou nas redes sociais. Já o Paulino falou assim, não foi nada demais, foi só uma questão de educação. Imagina se todo mundo fosse assim, Mari. Já imaginou que bom seria? Belo exemplo, Cauê. Obrigada, viu? Boa semana pra você. Boa semana, tchau, Até tchau. mais. Cauê, desculpa, te chamei de Cauã, desculpa. Fica tranquila, tá tudo bem. Beijo, Cauê. Tá tudo ali. Obrigada, brigadão. Obrigada, Tchau, Paty tchau. me corrigiu aqui. Obrigada, Paty. Olha só, tem uma pergunta do nosso auditório virtual, da Lorene. Eu durmo mal sempre. Gostaria de usar um medicamento fitoterápico. Será que a Lorene pode usar? Que medicamento seria esse? Remédios para dormir têm efeitos colaterais? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E mais, criança que ronca. Quando isso é normal? A gente volta já já. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente está falando hoje sobre a qualidade do sono. E agora a gente vai falar sobre um problema comum entre crianças de 3 a 7 anos, que é a apneia do sono. Ronco, doenças alérgicas e também a respiração pela boca podem ser sinais de apneia do sono em crianças. Essa doença tem um impacto tremendo no comportamento e na saúde. Michele Loreto mostra pra gente. As noites de sono da Milena, de 6 anos, são tranquilas, mas até pouco tempo atrás não eram assim. Eu dormia, parecia que eu tava com um monte de baba espalhada pela garganta. A mãe achava estranho. Falei, nossa, mas como ela ronca? Eu falei, eu não ronco assim. Por que minha filha ronca tanto? Mas tá bom, vai ver que é assim mesmo. Percebi, às vezes, ela dormindo, tinha uns sobressaltos assim, mas também eu achava que era normal. Você acordava cansada, lembra? O que estava causando todo esse incômodo eram as amígdalas, que estavam enormes. A amígdala dela inchou por alergia. Era uma amigdalite alérgica. Então ela não tinha inflamação, ela não tinha febre, não tinha nenhum sintoma. O crescimento da amígdala e da adenoide, ou até mesmo das duas, pode causar apneia do sono nas crianças. É bem comum entre 3 e 7 anos, porque nessa idade a garganta ainda é pequena, estreita, e aí fica difícil passar o ar e respirar normalmente. Pode trazer prejuízo de aumentar as infecções da via aérea, pelo ar estar entrando direto pela boca, sem passar pelo nariz, que ajuda na proteção. Pode trazer alteração no desenvolvimento da face da criança, o crescimento dos ossos da maxila, da mandíbula, alteração do desenvolvimento da dentição. A criança com apneia do sono mostra alterações de comportamento, fica hiperativa, agressiva e pode até ter dificuldade no aprendizado, além de respirar pela boca e roncar. Ronco que nem do adulto, aquele barulho alto, né, e grosso, quando a criança puxa o ar durante o sono. E não é um ronco assim que aparece de vez em quando, uma vez por semana. É um ronco que é frequente, 3 ou 4 vezes por semana, que ele não está associado nem com ataque de rinite alérgica, nem com resfriado. O exame de polissonografia pode indicar esse tipo de apneia. Ele identifica a qualidade do sono. E se o problema for realmente na adenoide ou nas amígdalas, o único tratamento é a cirurgia. Foi o que trouxe noites de sono tranquilas para a casa da Milena. Nunca mais roncou, nunca. Ela não ronca. E acorda super feliz, super feliz. Antes era ruim de dormir? Era. Eu nem percebia o que eu tava fazendo, mas era ruim. E hoje? Hoje é melhorzinho.
fofa. Dormir bem melhora tudo. Lembra da pergunta que a gente tinha no primeiro bloco? Olha só, a Lorene queria saber se ela pode usar um medicamento fitoterápico, porque ela dorme mal sempre. Pode ou não pode, doutora Helena? Olha, a gente tem disponível, né, fitoterápicos tipo a valeriana que podem ser usados, mas a gente sempre recomenda que seja feita uma avaliação médica para saber exatamente a indicação da medicação, se não tem efeito colateral, se não tem um outro sintoma, uma outra patologia por trás que precise de um outro tratamento e não só um fitoterápico. E até o fitoterápico tem efeito colateral? Todos os remédios sempre têm algum efeito colateral. A gente tem que usar com bastante parcimônia, assim, o que for feito. Agora, tem muita gente que toma medicamento para dormir mesmo, tanto os de faixa preta, quanto de tarja preta, quanto os de tarja vermelha. Uhum. Como que a gente pode explicar aqui esses medicamentos? Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho do antihistamínico, né? Os antihistamínicos são substâncias que são utilizadas para as pessoas que têm alergia. E o efeito colateral dele é que dá sono. Então, tem gente que acaba usando para induzir o sono. Mas, de novo, a gente tem que pesar a indicação para poder utilizar. Causa tolerância, dependência, abstinência, o antihistamínico? Esse não. E esse antidepressivo sedativo? Então, se a gente chega à conclusão de que essa insônia tem por trás uma depressão, aí o indicado realmente seria usar o antidepressivo, porque ele vai dar uma acalmada assim no cérebro maior do que só um indutor de sono. Porque a gente tem substâncias que são indutores de sono e que fazem a pessoa dormir e manter dormindo. Mas os antidepressivos dão um bloqueio maior assim no cérebro e faz a pessoa ficar mais sedada. Esses têm efeito colateral, mas não causam abstinência, nem dependência, nem tolerância. Dependendo da medicação. Agora a gente vai falar um pouquinho dos benzodiazepínicos, né? Que são substâncias que dão uma fechada maior assim no cérebro, um bloqueio maior no cérebro, uma sedação maior. E com isso, a gente pode ter um efeito de tolerância e dependência. O que significa isso? Significa que cada vez mais a gente precisa de uma dose maior dessa medicação para atingir o mesmo efeito. E aí a gente vai ficando dependente. E antes de começar o medicamento, é melhor a gente fazer uma higiene do sono, Com certeza, não é isso? Porque daí a gente previne várias coisas. Tem uma dúvida em relação a isso. Olha só, pra gente começar a falar sobre a higiene do sono da Samanta. Minha filha dorme tarde e acorda tarde. O que posso fazer para que ela durma mais cedo? Tem o que ela pode fazer com criança? Pode. Por exemplo, não tomar café. Nós temos que reduzir o consumo de cafeína para um cérebro que já é muito estimulado. O ideal é a gente saber que horas a gente deve consumir essa cafeína. Por exemplo, aqui, muito bem, por volta de umas 4h30 da tarde. Isso se a gente for considerar que a pessoa vai dormir 10h30 da noite. Exatamente. Ou seja, 6 horas antes ela toma o último cafezinho. Correto. Vale pura doce com criança? Porque criança às vezes não toma café, mas come um chocolate. Nós temos que pensar exatamente isso que você disse. Não é só o café que tem estimulantes para manter essa pessoa acordada. Às vezes é um chocolatado também. Coca-Colas e etc. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre a higiene do sono, mas já vocês vão ver a Nilessa Tait, que hoje não tá bem na fita não, ela tá bem demais na fita. Ela vai mostrar pra gente um movimento que tá crescendo demais nas redes sociais, Body Positive, mulheres que estão dando lição de autoestima. A gente volta já. Feito especialmente pra você. Eu não quero me sentir especial, quero me sentir incluída. As maravilhosas todas, olha que linda. Olha que mulher, gente, essa hora da manhã, olha. Que mulher. Tá preparado para uma aula de autoestima e de autocuidado? Nilessa Tait hoje vai mostrar pra gente mulheres que estão bem demais na fita. Nós estamos na Globo, olha a galera aqui, olha, tomando café. Percebeu que entramos no ar mesmo antes de começar a reportagem, né? As maravilhosas todas, olha que linda. E sempre com esse entusiasmo. Olha que mulher, gente, essa hora da manhã, olha. Que mulher. Olha essa. Olá. Doses de autoestima, de positividade. O jeito é molhar as palavras e partir para o bate-papo. Vamos falar hoje do movimento conhecido como Body Positive, do qual todas aqui fazem parte. O amor ao corpo em qualquer forma. Então, independente se você tem uma barriga proeminente, algumas celulites ou muitas celulites, uma estria, se você é alto, se você é baixo, se você tem pouco peito, muito peito, você ama o seu corpo como ele é. A ferramenta para chegar até as pessoas é a rede social.
Queria passar esse empoderamento, sabe? Que dá para ser gorda e feliz ao mesmo tempo, e saudável. E esse é um movimento que vem ganhando apoio e muitos seguidores. Elas estão desenhando uma nova realidade, onde você pode se sentir bem sendo quem é. Acabar com um padrão de beleza, segundo elas, ajuda a agregar pessoas que se sentem excluídas. Já recebi também mensagens de meninas que são muito magras. Tem baixinhas também, que também mandam mensagem. Se amar como a gente é, independente de você ser uma negra e alisar o cabelo. Se você quer alisar, você alisa. Se você quiser deixar cacheado, você deixa. Eu acho que o mais importante é você olhar no espelho e se identificar com o que você está vendo. Elas dizem que é um movimento necessário, um acolhimento para quem precisa. Existem muitas pessoas que estão trancadas nesse momento em casa e não saem porque elas não conseguem vestir roupa. E quando encontram uma loja que tem tamanhos especiais. Eu nem entro nessa loja. Se eu entrar e ver isso, eu saio da loja. Feito especialmente para você. Eu não quero me sentir especial, quero me sentir incluída. O que tem na vitrine é o desejo das pessoas, não é a realidade. Se você olhar para a rua, 99% das pessoas não vão se encaixar naquilo. Por isso, nas redes sociais, não são apenas fotos bem tiradas, com roupas da moda e produzidas. São imagens que ajudam milhares de seguidoras a se sentirem parte de um todo. Eu acho que esse movimento veio muito para que as pessoas enxerguem possibilidade fora das capas de revista. E é muito bom quando você encontra uma seguidora pessoalmente. Aí, por exemplo, uma vez eu encontrei uma que falou comigo assim: olha, você sabe que eu nunca tinha usado um cropped? Aí eu te vi usando um cropped e eu decidi usar também. Aí eu vi que eu podia, sabe? Eu disse, mas a gente pode usar o que a gente quiser, menina. Sabe? Basta você vestir. O primeiro passo é se olhar no espelho sem se comparar a ninguém. E ser positivo com relação ao seu corpo não é se acomodar, é gostar e cuidar dele. Não dá pra ser gordo e sedentário. Você tem que mexer. E aí você já deve estar se perguntando, mas essa positividade é possível todos os dias? Não é do dia pra noite, sabe? A gente tem uma hora que olha pro espelho e fala assim, pô, esse negócio não devia estar aqui, sabe? Esse pneu não devia estar aqui. Não existe alguém que se sinta bonita todos os dias. Mas acontece uma mudança de foco, sabe? Olha, aqui não ficou legal, mas aqui ficou tão legal. Mas essa parte de cima ficou tão legal. Então, quando você muda o foco, isso deixa de ser o problema. Então, a gente acredita que sim, é possível ser mais positiva com você. E eu vou te contar, hein, que levei desse encontro uma energia boa, viu? Esse alto astral contagia. Quando precisar de um selfie, é só chamar, que eu trago o meu braço. E lá se foram mais e mais fotos de um encontro que já deixou saudade. Maravilhoso! Vamos continuar aqui na nossa higiene do sono, porque sono é fundamental até para manter a autoestima, né? A gente já deu a dica de que se você vai dormir 10h30, então às 4h30 é o último cafezinho ou outras substâncias estimulantes, como chá verde, como chocolate, como refrigerantes à base de cola. E aí a gente continua aqui, uma refeição. Quanto tempo antes de dormir? Geralmente, assim, umas 3 horas antes é melhor você parar de comer ou comer coisas bem leves, né? Sopinha. Pra não ficar aquela digestão longa, coisas pesadas e tudo. E o importante é manter sempre essa rotina. Então, ir lentamente diminuindo a atividade, lentamente diminuindo a luz e a estimulação da pessoa, mantendo sempre uma rotina diariamente. Porque chegou o celular aqui, tá? A gente tá prevendo que esse nosso bonequinho vai dormir 10h30. Às 8h30 já? Tchau pro celular? Sim, ele já deveria diminuir qualquer estímulo. Seja a internet, seja computador, seja o celular. Vamos lembrar que o celular é um estimulante. E ele vai fazer com que a pessoa tenha mais dificuldade de iniciar o sono. Tchau, celular. E aí aqui, 9h30, 1 hora antes... Isso significa que quando a gente chega em casa, depois de assistir a novela, a gente já deveria diminuir a intensidade luminosa, fazendo com que a melatonina possa ser liberada e assim a gente ter um sono de mais qualidade. O importante mesmo é que todas as noites a gente tenha uma rotina do sono. A gente respeitar o horário de se alimentar, o horário de trabalhar, de ir para a escola, mas também respeitar o horário do sono. Obrigada pela presença de vocês, respeitando o nosso horário. Vem aí Fátima Bernardes com mais um encontro e a gente volta a se encontrar amanhã. Se cuida! Até lá!